Olá, hoje vamos falar sobre Paraty, que é Patrimônio Mundial da Humanidade. Bom, é muito difícil falar sobre um aspecto só de Paraty, então vou tentar dar uma panorâmica, falar para vocês de arte, arquitetura, de cultura, de passeios e de dicas em Paraty. Então vamos lá? Bom, como dá para ver aqui no mapa, Paraty está espremida entre a Serra do Mar e a Baía da Ilha Grande. No meio do mapa nós temos a Ilha Grande, para a direita nós temos a Baía de Sepetiba, que é fechada pela Restinga de Marambaia, e onde tem o ponto vermelho está o município de Paraty, está mais ou menos a 4 horas e 15 minutos do centro do Rio de Janeiro. Vamos descobrir o que tem-se para conhecer em Paraty, na Costa Verde, que tem esse nome porque o mar é verde, a vegetação é verde, tudo é verde na Costa Verde. Bom, aqui no mapa vocês estão vendo como o litoral é entrecortado. No ponto vermelho vocês estão vendo o centro histórico, e esse pontilhado é por onde passam os passeios de barco, aqueles passeios de barco mais standard, vamos dizer assim. Vocês estão vendo várias ilhas, entre elas a Ilha do Araújo, que está ali em cima, e várias ilhas bem conhecidas, como a Ilha de Mantimento, a Ilha Sapeca, a Ilha dos Ganchos. Mais para baixo a gente tem o Saco do Fundão e o Saco de Mamanguá, que estão muito na moda agora. Um pouquinho mais para a direita nós temos vilarejos como o Pouso da Cajaíba. Isso que está em destaque é o centro histórico. Eu sempre falo para meus turistas que não é muito fácil se perder em Paraty, porque são 6 ruas que cruzam 6 ruas. É um casario do século XVIII, igrejas, bares, restaurantes, galerias de arte, tem para tudo quanto é gosto em Paraty. Há também uma cidade moderna, que não está muito bem representada aí no mapa, está entre o centro histórico e a rodovia Rio Santos, e o centro histórico encontra-se entre 2 rios, o Rio Patatiba e o Rio Periquê-Açu. Vocês estão vendo aí também o cais da cidade, da onde partem a maioria dos passeios, os mais famosos, os passeios de barco. Uma coisa muito interessante se notar é porque o centro histórico se preservou assim no tempo. Justamente porque durante muito tempo, até os anos 70, não existia a Rio Santos. Então, só se podia acessar a cidade de Paraty de barco. Então, a cidade ficou, durante o século XX, esquecida no tempo. Então, por isso, a arquitetura se preservou e, a partir dos anos 70, ela foi redescoberta pelo turismo. Sobre a história, nós temos registros datados do século XVII dessa cidade, mas ela se desenvolveu muito no século XVIII. No século XVIII nós tínhamos os caminhos do ouro, o velho caminho do ouro, e depois foi aberto o novo caminho do ouro. O velho caminho do ouro ia das Minas Gerais até Paraty, mas se a gente for por lado das cachoeiras em Paraty, por interior, nós podemos ainda ver vestígios desse caminho do ouro. Agora vamos falar sobre os povos, A começar pelos índios, porque os índios estavam aqui antes do homem branco, e nós temos uma tribo em Paraty. Aqui nós estamos vendo um artesanato dos índios, que é essa cestaria que nós encontramos muito facilmente em Paraty. Agora vamos falar dos negros. E quando a gente fala dos negros em Paraty, a gente tem que lembrar dos quilombos. O mais famoso deles é o Quilombo do Campinho. E muitas vezes eu vi essa senhora vendendo essa cestaria no centro de Paraty. Mas se você for até o Quilombo do Campinho, você pode almoçar no restaurante local, você pode fazer compras na loja de artesanato local, até ver manifestações culturais como o jongo, e o samba de terreiro. Bom, se você está gostando dessa apresentação, tira um tempinho,
se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações de quando nós publicarmos um novo vídeo. Agora vamos falar de outra população, né, que é a mistura do branco, do negro e dos índios. E surgiu então os caiçaras. Os caiçaras é como é conhecido essa população que vive à beira do mar. Tem uma cultura muito ligada ao mar, tanto é que esse artesanato é o artesanato mais encontrado em Paraty, é o verdadeiro artesanato de Paraty. É feito no Saco de Mamanguá, onde encontramos várias comunidades caiçaras que até hoje fazem as suas canoas. Seguindo em frente, vamos falar agora de arte e arquitetura. Falar de arte e arquitetura em Paraty é muito fácil, né? Em Paraty nós encontramos esses sobrados do século XVIII, assim como o calçamento que vocês estão vendo aí, famoso como calçamento pé de moleque. Nesses sobrados é muito comum em Paraty encontrar esses símbolos da maçonaria. Alguns contestam e dizem que não são símbolos da maçonaria, mas é a versão mais popular, vamos dizer assim, desses símbolos que encontramos em Paraty. Um outro detalhe que nós estamos vendo nessa foto é uma porta mais ao fundo que difere das outras, uma em azul mais claro, que é um dos oratórios. Esses oratórios estão espalhados na cidade. E outra coisa bem peculiar são algumas janelas que vocês podem ver à direita em verde, que é um pouco que se prolonga para baixo. Ali é uma marcação dizendo que era uma porta. É permitido fazer esta modificação, permitido pelo patrimônio, mas você tem que indicar que era uma porta. É uma curiosidade, então, que eu costumo mostrar para os meus turistas. Uma outra coisa é esse fato da cidade ser alagada quase que todo dia pela maré, que isso foi feito de propósito, que era uma maneira de se limpar as sujeiras que ficavam espalhadas na cidade. Vamos lembrar que no século XVIII não havia esgoto. Reparem o hospital e a capela mortuária da cidade, que fica do outro lado do rio Perequê, com as janelas coloniais. E também a prisão, que não é o primeiro edifício da prisão. Esse edifício ele fica pertinho do porto, assim como o mercado de peixes. E ele hoje em dia é um centro de exposições. Outra coisa interessante é o porto. Esses barquinhos, não só os saveiros, mas esses barquinhos são utilizados pelos turistas para fazer passeios. Então, mesmo que você não for fazer um passeio de barco no porto, recomendo ir ao porto para tirar esta bonita foto. Agora vamos falar das igrejas de Paraty. Começando pela igreja matriz, que não tem torres, essa fachada está se inclinando, por isso não foram construídas as torres. É uma igreja que foi terminada em fins do século XIX, por isso a gente não vê muitas características barrocas na fachada. A igreja de Santa Rita, que é a mais fotogênica da cidade, que era a igreja dos Pardos. Ela está perto do porto e a gente está vendo as águas entrando na cidade. Uma das igrejas que está dentro da cidade também é a igreja de Rosário e São Benedito, que é a igreja dos negros. Talvez por isso a mais simples, porque na época era a igreja dos escravizados, né? E a igreja Nossa Senhora das Dores, que era a igreja da elite. Do lado da igreja Nossa Senhora das Dores, nós estamos vendo uma daquelas capelas dos Passos da Paixão.
Agora vamos falar um pouco dos ateliês, né? Em Paraty, não só a beleza arquitetural a gente encontra, mas também a beleza dos artesãos e artistas de Paraty. Uma dessas artistas é uma francesa que faz esses azulejos aqui, o que cai muito bem numa cidade colonial, né? E a Écio Sarte faz esses quadros aqui em lona de caminhão. Um outro ateliê bem interessante é o Traço Ateliê, que está perto do Porto. Saindo-se de Paraty, indo em direção a São Paulo, já na cidade de Cunha, encontramos muitos ceramistas e muitos deles com uma influência da cultura nipônica, não só nos traços, mas também nas técnicas de cozinhar essa argila. Por se falar em arte, vamos destacar uma das coisas culturais de Paraty que eu acho mais interessantes, que é o teatro de bonecos. Esses bonecos são manipulados, não são marionetes, são manipulados com as mãos. Bom, vamos falar agora, então, de hotelaria e gastronomia. Em Paraty, nós encontramos desde pousadas luxuosas, como é o caso dessa aqui, que é a pousada do Sandy, que é uma das mais luxuosas da cidade, sempre em estilo colonial, como também a pousada literária, que é uma das mais novas de Paraty, e o nome literária vem da festa Flip, e também uma pousada mais nova ainda, mas não no centro de Paraty, para o lado indo para Cunha, que é a pousada Bananal. Trata-se de uma fazenda que é pousada também. Eu mostrei pousadas de luxo, mas encontro pousadas de tudo quanto é preço. Uma boa dica é ficar fora do centro histórico, mas num lugar que se dê para ir a pé ao centro histórico. E também, mais recentemente, o fenômeno do Airbnb. Muito facilmente encontramos Airbnb de muita qualidade em Paraty. Vou mostrar para vocês um vídeo sobre os restaurantes de Paraty. Agora vamos falar das festas de Paraty, porque há muitas festas, como por exemplo a festa da padroeira, mas ao mesmo tempo festas laicas, festas pagãs, como por exemplo o Samba da Bênção, que eu vou mostrar para vocês agora.
Quando as minhas pernas não puderem aguentar, levar meu corpo junto com meu samba e o meu anel de banda, entrega quem mereça usar. Esse Samba da Benção é muito interessante porque, na realidade, ele é uma festa gratuita que acontece todas as segundas-feiras em frente à Igreja Matriz, na praça principal. E ela surgiu, essa festa, a partir dos próprios músicos que não trabalhavam na segunda-feira e que se reuniam para tocar para eles mesmos. E aí foi juntando gente, e hoje é uma tradição da cidade. Bom, então agora vamos mostrar aqui algumas outras festas. Vamos começar com a festa do Divino, que eu acho que é a mais tradicional da cidade em termos de festa religiosa. Aqui nós temos uma pintura de Debré mostrando como era a festa do Divino na época colonial na cidade do Rio de Janeiro, e a gente consegue identificar aqui do lado direito a figura de um jovem imperador, né? Era um menino que era escolhido o jovem imperador, com um símbolo do divino. Hoje em dia, pouco mudou na festa de Paraty. Por todos os lugares que a gente passa, a gente consegue visualizar o símbolo do divino e também o menino imperador. Aqui uma outra foto mostrando a festa no Porto, em frente à igreja de Santa Rita. E aqui a igreja lotada de fiéis e sempre decorada com motivos da festa do Divino. Vai de baixo! Hoje eu não sou mais ninguém, já fui consolo no triste. Ai, amor, consolação. Liberaram preso por ocasião das festivas solenidades de Pentecostes, concede liberdade. Então agora vamos ver a festa de Rosário e São Benedito. Então, gente, essa festa eu já tive presente, é muito legal. Em Paraty é importante a gente saber que sempre tem um festeiro encarregado de cada festa, e esse festeiro ele muda. Então as imagens, por exemplo, são guardadas pelo festeiro. Ele que decide quem serão os personagens da festa. Aqui a gente tem uma imagem de Debré mostrando como era a festa do Rosário e São Benedito no Rio de Janeiro, no início do século XIX. E aqui nós temos a mesma festa em Paraty, coisa que nós não conseguimos ver no Rio de Janeiro. Legal, né? Agora vamos falar da Semana Santa. Eu já tive a sorte de estar na Semana Santa também em Paraty. É muito, muito legal. São aquelas festas que não ficam nada a dever às tradições de Minas Gerais. Uma das curiosidades são esses oratórios que estão espalhados pela cidade, que são os Passos da Paixão, e que são todos restaurados e arrumados antes da celebração da Semana Santa, e são abertos, então, para as procissões. Uma outra curiosidade é que existem várias procissões. Inclusive, eu me lembro que nesse dia que eu tirei essa foto, eu encontrei com a minha amiga Ana, que trabalhava na Paraty Tours e que era responsável pela festa de Nossa Senhora das Dores. E nesse dia teve o encontro da procissão do Senhor Morto, que estava sendo uma procissão só de homens, e se encontrou com a procissão de mulheres, que era a procissão de Nossa Senhora das Dores. Então tem todos esses detalhes, essas coisas que fazem toda a diferença.
Seguindo em frente, vamos falar dos outros eventos, né? Alguns eventos desses desconhecidos do grande público, como por exemplo na Ilha do Araújo. Lembre-se que eu mostrei a Ilha do Araújo. Então, essa Ilha do Araújo é uma ilha que não é muito conhecida por quem não é de Paraty. E acontece um festival do camarão, se eu não me engano, em meados de julho. É uma coisa de Paraty que pouca gente do Rio de Janeiro ou de outras partes do Brasil tem notícia. A festa mais famosa de Paraty, que é uma festa até recente, né, que acontece há alguns anos, mas que atrai gente do mundo inteiro, é a Flip, a Festa Literária de Paraty. São montadas vários estandes, várias dessas estruturas, onde há palestras e a cidade começa a girar em torno da literatura. Isso aqui é uma foto da praça principal da cidade, repleta com árvores de livros, né? Outra festa bastante concorrida é a festa da cachaça. Aliás, Paraty é um lugar onde a gente encontra vários alambiques que podem até ser visitados, e encontramos 2 lojas como esta em Paraty, onde só há o único produto à venda é cachaça. Que mais gostaria de falar sobre esse drink de Paraty, que é o Jorge Amado, que se faz com a cachaça Gabriela. Já que a gente está falando em literatura, né? Vamos falar de Jorge Amado. Então, Gabriela é uma cachaça feita com cravo e canela. E para se fazer o drink Jorge Amado, a caipirinha Jorge Amado, misturamos Gabriela com limão e maracujá. Uma delícia. Agora, dando continuidade, vamos falar então sobre o nosso último assunto, que são os tours de Paraty. O que a gente pode conhecer em Paraty como tour, né? Há muita coisa em Paraty para se visitar, né? Mas, por exemplo, você indo em direção à Cunha, você pode visitar não só as cerâmicas que eu já mencionei em Cunha, mas também como os lavandários de Cunha. Ele já sai um pouco de Paraty, mas é um passeio que a gente pode fazer a partir de Paraty, ver essa florada da lavanda. O passeio mais clássico, essa é uma escuna da Paraty Tours, é o passeio de barco, né? Existem vários roteiros, passando pela Lagoa Azul, pela Lagoa Verde, passando pela praia de Jurumirim, entre outras praias. A parada mais clássica é aquela para ver os peixinhos. Você nada ao redor de centenas de peixinhos. E existem trekkings e existem passeios um pouco mais longos, né? Eu, por acaso, fui na Praia do Sono, fiz uma trilhazinha, mas existem passeios que estão ao redor do Saco de Mamanguá, aquele fiord, né, que eu mencionei anteriormente para vocês. A Paraty Tours está com um passeio, se você quiser conhecer o Saco de Mamanguá de maneira rápida, você sai com um barco de velocidade de Paraty e chega em menos de 1 hora até o Saco de Mamanguá. Depois ele faz várias paradas em várias praias. Exigindo um pouco mais de dificuldade é esta caminhada até o Saco Bravo, onde temos essa cachoeira do lado do mar. Um passeio imperdível, e aqui eu só tenho uma foto, mas teria milhares, porque existem várias praias em Trindade. Trindade é um lugar para se conhecer. Tem a Cachoeira que Engole, tem a Praia do Cepilho, a Praia do Meio, mas esse é o passeio mais clássico em Trindade, que é uma piscina de água natural chamado Caixadaço. E para finalizar, vou mostrar um vídeo para vocês sobre os passeios que podemos fazer em direção às montanhas de Paraty, no caminho à Cunha, as diversas cachoeiras e poços que são visitáveis, a gente pode nadar, além de se divertir e de comer bem.
Bom, esse foi o nosso conteúdo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações quando tivermos um próximo vídeo, ok? Tchau!